Introdução. O segmento de assessoria está definitivamente consolidado no mercado de comunicação, constituindo-se na área que mais emprega jornalistas. É um momento marcante na história da profissão, num tempo de profundas modificações nas relações de trabalho. E as oportunidades estão aí, surgindo a cada dia com inovação e criatividade. Os assessores de comunicação vêm conquistando espaço como autônomos, empregados ou donos de seu próprio negócio. Neste quadro de grandes alterações, há enormes desafios. Um deles é o que exige do jornalista o comportamento de empresário planejador de sua atividade e do valor de seu trabalho. Outro desafio é a conscientização dos colegas que constituíram empresas e empregam outros jornalistas. A inserção no mundo capitalista como empregador não isenta o jornalista da obrigação de cumprir com as leis e assegurar os direitos pelos quais ele sempre lutou. Por mais significativas que sejam as mudanças políticas, econômicas, sociais ou tecnológicas, nada pode afetar seu compromisso ético, sua responsabilidade social e a preservação de sua autoestima. As entidades sindicais lembram que para entrar ou se manter neste mercado, não se deve vender ou comprar força de trabalho a qualquer preço. Ao contrário, a produção intelectual tem de ser valorizada para ser reconhecida. É difícil negar que o progresso se dá numa velocidade maior que o aprimoramento das estruturas das entidades representativas dos jornalistas. A realidade do mercado nem sempre é a que sonhamos para a nossa categoria. A Federação Nacional dos Jornalistas, a FENAGE, através deste manual e de outras iniciativas, procura estimular o reposicionamento do profissional neste novo quadro econômico e social. Ao mesmo tempo em que admitimos ser irreversível a convivência com mídias como a internet, não é possível perder de vista o cuidado com a qualidade de vida e condições de trabalho. Ser um profissional multimídia, sim. Ser usado como escravo da tecnologia, acumulando funções? Não. Histórico da assessoria de imprensa e a história no mundo. Foi o jornalista americano chamado Ivy Lee que, em 1906, inventou essa atividade especializada. Ele abandonou o jornalismo para estabelecer o primeiro escritório de assessoria de comunicação do mundo, em Nova York. Ele o fez para prestar serviço ao mais impopular homem de negócios dos Estados Unidos, John Rockefeller. Acusado de aspirar ao monopólio, de mover lutas sem quartel às pequenas e médias empresas, de combater sem olhar a meios, numa palavra, de ser feroz, impiedoso e sanguinário. O serviço que Ivy lhe prestaria era de conseguir que o velho barão do capitalismo selvagem, de odiado, passasse a ser venerado pela opinião pública. Isso se chama mudança de imagem. E a primeira coisa que aquele jornalista fez foi se comunicar com transparência e rapidez sobre todos os negócios que envolvia Rockefeller, e conseguiu mudar a imagem do barão dos negócios depois de continuadas ações de envio de informações frequentes à imprensa da época, entre outras iniciativas. Já a história no Brasil surge do processo democrático e o seu fortalecimento após a queda do regime militar, que fizeram com que o profissional de comunicação obtivesse maior importância no contexto social, pois a sociedade passou a exigir respostas às suas indagações. Diante de tantas mudanças, empresas públicas e privadas não podem mais permanecer na penumbra, sem prestar contas de seus atos aos cidadãos brasileiros. E é nesse contexto que o jornalista que atua em assessoria de imprensa passa a exercer um papel essencial, pois é ele o profissional capacitado a preencher as lacunas entre os poderes públicos, a iniciativa privada e o terceiro setor com os meios de comunicação e, consequentemente, com a própria sociedade. O assessor de imprensa atua como interlocutor entre esses segmentos, que agora não mais podem se abster de informar e responder aos anseios da sociedade. Embora a tarefa de conceituar essa função seja de competência de estudiosos, esse manual pretende esclarecer e contribuir para que a função de assessor de imprensa, exercida exclusivamente por um jornalista profissional diplomado, segundo o Decreto-Lei nº 83284 de 1979, de forma reconhecida e valorizada pela sociedade brasileira. A conjuntura, o que o futuro reserva.
O segmento de assessoria de comunicação conquistou no Brasil o status de atividade econômica e atingiu maturidade e desenvolvimento que servem de modelo em nível internacional. Empresários ou líderes de quaisquer áreas onde seja preciso dar satisfação ao público correm risco de insucesso, caso não entendam que uma estrutura de assessoria de comunicação é fundamental para a sua atividade. Especialistas como Gaudêncio Torquato, do Rego, Wilson da Costa Bueno, Manuel Chaparro e Buanerges Lopes asseguram que recriamos a assessoria de imprensa, emprestamos ao segmento contornos modernos, incorporando nomenclaturas surgidas em decorrência da dinâmica da economia e da sociedade. Um século após o advento da contratação de Ivy Lee como responsável pela comunicação de Rockefeller nos Estados Unidos, o Brasil é a grande referência como centro produtor do pensamento e das técnicas empregadas pelo jornalismo no exercício da assessoria. É difícil imaginar os veículos de comunicação sem o apoio das assessorias na oferta de informação qualificada, e essa situação estratégica ao mesmo tempo em que propicia respeito e boas perspectivas, emitindo um alerta. Há que se incorporar aos produtos e serviços das assessorias a geração de conteúdo dentro dos parâmetros jornalísticos, para alimentar inclusive novas mídias como a internet. Esse é apenas um item entre as possibilidades de produtos e serviços. Por conta do enorme potencial do segmento, é que os olhos do mundo estão voltados para o mercado brasileiro. Não é por outra razão que empresas multinacionais têm efetivado parcerias com agências de comunicação brasileiras e o resultado indica um futuro promissor. Cabe ao jornalista assessor apurar os sentidos para estar sempre adaptado a uma conjuntura que se modifica na velocidade com que circula a informação nesse momento de incessantes inovações tecnológicas. Conceitos. O que é assessoria de imprensa? Serviço prestado a instituições públicas e privadas que se concentra no envio frequente de informações jornalísticas dessas organizações para os veículos de comunicação em geral. Esses veículos são os jornais diários, revistas semanais, revistas mensais, revistas especializadas, emissoras de rádio, agências de notícias, sites, portais de notícias e emissoras de TV. Um trabalho continuado de assessoria de imprensa permitirá à empresa criar um vínculo de confiança com os veículos de comunicação e sedimentar sua imagem de forma positiva na sociedade. Neste sentido, no Brasil, quem costuma coordenar esse tipo de serviço são profissionais formados em jornalismo. Eles é que determinam o que é ou não notícia para ser enviado para a imprensa. Caso algum veículo de comunicação se interesse pelo assunto divulgado pela assessoria de imprensa, utilizará o texto para publicar notas ou agendar entrevistas. Tanto a publicação de notas como o agendamento de entrevistas e a publicação posterior de informações são gratuitas. Chamamos de mídia espontânea. Não se paga por essa publicação. Se paga para a assessoria trabalhar de forma a conseguir esse resultado. O que é assessoria de comunicação? A ampliação das atividades das assessorias de imprensa nos últimos anos levou o profissional jornalista a atuar em áreas estratégicas das empresas, tornando-se um gestor de comunicação. E isso privilegiou a integração de outros profissionais, relações públicas, propaganda e publicidade, numa equipe multifuncional e eficiente. Ao jornalista tem-se aberto oportunidades de atuar como estrategista na elaboração de planos de comunicação mais abrangentes. Esses planos devem privilegiar uma comunicação eficiente, não apenas junto à imprensa, mas posicionando as organizações de forma a estabelecer uma interlocução com ética e responsabilidade social comprometida com os valores da sociedade junto aos seus mais diversos públicos. Nesse sentido, as organizações podem contar com equipes de assessorias de comunicação internas ou terceirizadas, cujas funções são criar um plano de comunicação, estabelecer a importância deste instrumento tanto no relacionamento com a imprensa como com os demais públicos internos e externos, colaborar para a compreensão da sociedade e do papel da organização, estabelecer uma imagem comprometida com seus públicos, criar canais de comunicação internos e externos que divulguem os valores da organização e suas atividades, detectar o que numa organização é de interesse público e o que pode ser aproveitado como material jornalístico, desenvolver uma relação de confiança com os veículos de comunicação, avaliar frequentemente a atuação da equipe de comunicação visando alcance de resultados positivos,
Criar instrumentos que permitam mensurar os resultados das ações desenvolvidas, tanto junto à imprensa como aos demais públicos, e preparar as fontes de imprensa das organizações para que atendam às demandas da equipe de comunicação de forma eficiente e ágil. Perfil do profissional. Ao assessor de comunicação, compete facilitar a relação entre o seu cliente, empresa, pessoa física, entidades e instituições, e os formadores de opinião. No leque de atividades do assessor, há destinatários definidos, conforme a área de atuação. Ele pode coordenar ações de relações públicas, imprensa, publicidade e propaganda e, mais recentemente, tem incorporado ações de cunho institucional, identificadas pela assimilação de estratégias de marketing. Embora o mercado de trabalho sinalize para a comunicação integrada, perdura um modelo em que os profissionais de relações públicas e publicidade e propaganda têm áreas específicas sob seu comando, assim como é a função do jornalista em relacionamento direto com a imprensa. O futuro que se desenha no mundo moderno da comunicação social dá alertas bem nítidos para as chances de o jornalista obter êxito em funções estratégicas nas organizações em geral. No entanto, as ações do jornalista assessor terão maior chance de sucesso quando a assessorada estiver bem orientado sobre como os veículos de comunicação funcionam, como os jornalistas atuam e quais as características de cada mídia. Nas relações assessorado imprensa-cliente, o que vale é a credibilidade baseada na ética e no pressuposto de que, para o jornalista da redação, a matéria-prima do seu trabalho é a informação com alto potencial de ser transformada em notícia. A conquista da confiança entre eles se consolida quando o assessorado ganha status de excelente fonte de informação. E essa relação da conquista de confiança também se estende para os demais públicos afins. Com o advento do Código do Consumidor, da criação dos serviços de atendimento ao consumidor e da figura do ouvidor, novas tecnologias de informação, como a internet, iPod, celular, etc., não há mais como se privar de estabelecer canais de comunicação eficientes, sob pena de se perder no mercado credibilidade e estar fadado ao insucesso. Para as organizações sérias e comprometidas, um instrumento de comunicação é o que permitirá seu reconhecimento perante a sociedade, principalmente neste novo milênio em que o mundo globalizado elevou a informação a um produto de grande valor. Um assessor eficiente facilita a relação entre seu cliente, empresa, pessoa física, entidades e instituições, e os veículos de comunicação. Cabe a este profissional orientar o seu assessorado sobre o que pode ser notícia, o que interessa aos veículos e à sociedade, o que não interessa e o que deve ou não ser divulgado. A quem contrata seus serviços, o assessor deve explicar o funcionamento e a característica de cada veículo de comunicação e as peculiaridades de cada mídia. Deve atuar como um consultor, estando atento às oportunidades e sugerindo alternativas compatíveis com as necessidades do assessorado. O assessor de imprensa deve ter consciência que sua credibilidade depende de um bom relacionamento com o jornalista dos veículos de comunicação, pautando-se sempre pela transparência e por uma postura de colaboração. Essa atitude pode valorizar a informação que o assessor de imprensa está divulgando, podendo ampliar os espaços de mídia espontânea. Nas médias e grandes corporações, a área de comunicação social abrange 3 profissionais. São eles jornalistas, publicitários e relações públicas. Um desses profissionais pode ser o responsável pela área de comunicação das empresas, instituições ou entidades. No entanto, dentro do leque da comunicação, teremos os serviços de assessoria de imprensa que devem ser coordenados e executados exclusivamente por jornais habilitados. Da mesma forma, as áreas de relações públicas e de publicidade e propaganda. Todos devem estar integrados para desenvolver um trabalho de comunicação eficiente e produtivo às empresas, entidades ou instituições em que atuam. A atuação de um setor de marketing junto aos de publicidade e propaganda, assessoria de imprensa e relações públicas já vem se tornando rotina na assessoria de comunicação. Estão sob a responsabilidade da assessoria de imprensa, função a ser exercida privativa e exclusivamente por jornalistas habilitados às seguintes funções: elaboração de press releases, sugestões de pauta e press kits, relacionamento formal e informal com os pauteiros, repórteres e editores da mídia, acompanhamento de entrevistas de suas fontes, organizações de coletivas, edição de jornais, revistas, site de notícia e material jornalístico para vídeos, preparação de texto de apoio, sinopses, súmulas e artigos, organização do mailing de jornalistas, clipping de notícias, impressos, internet e eletrônicos, arquivo de material jornalístico,
Participação na definição de estratégia de comunicação. O assessor de imprensa precisa de uma estrutura de apoio para envio dos releases, fax, internet, e-mail, fotografia com repórter fotográfico, acompanhamento do serviço de diagramação, ilustração, filmagem, pesquisa, etc. Muita atenção, concurseiro! Assessoria de imprensa é função de jornalista profissional. A delimitação das atividades dos profissionais de jornalismo e de relações públicas, embora claramente definida por lei, tem sido objeto de constante discussão, sobretudo nas estruturas de assessoria de comunicação. A confusão, a inversão e a superposição de atribuições que acabam configurando o exercício legal da profissão, seja pelos jornalistas, seja pelas relações públicas, não pode ser combatida de outra forma, senão através da informação. Carecem dessa informação e de justificativa legal também os próprios profissionais das suas categorias, mas principalmente empresas, instituições, entidades e outros possíveis contratantes dos serviços de assessoria de comunicação. A título de ilustração, justificativa e embasamento da presente argumentação, reproduzimos a seguir alguns tópicos de legislação que regulamenta a profissão de jornalista. A partir do Decreto 83284, de 13 de março de 79, regulamenta a profissão de jornalista. Exercício da profissão 2, da nova regulamentação do Decreto número 972, de 17 de outubro de 69, que dispõe sobre o exercício da profissão de jornalista em decorrência das alterações introduzidas pela Lei nº 6.612, de 7 de dezembro de 78. O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 81, item 3 da Constituição, decreta: artigo 1º. É livre em todo o território nacional o exercício da profissão de jornalista, aos que satisfizerem as condições estabelecidas neste decreto. Artigo 2. A profissão de jornalista compreende privativamente o exercício habitual e remunerado de qualquer das seguintes atividades: 1. Redação, condensação, titulação, interpretação, correção ou coordenação de matéria a ser divulgada, contém ou não comentário. 2. Comentário ou crônica, por meio de quaisquer veículos de comunicação. 3. Entrevista, inquérito ou reportagem, escrita ou falada. 4. Planejamento, organização, direção e eventual execução de serviços técnicos de jornalismo, como os de arquivo, ilustração ou distribuição gráfica de matéria a ser divulgada. Entenda-se também release. 5. Planejamento, organização e administração técnica dos serviços de que trata o item 1. 6. Ensino de técnica de jornalismo. 7. Coleta de notícias ou informações e seu preparo para divulgação. 8. Revisão de originais de matérias jornalísticas com vista à correção redacional. 9. Organização e conservação de arquivos jornalístico e pesquisa dos respectivos dados para elaboração de notícias. 10. Execução de distribuição gráfica de textos, fotografia ou ilustração de caráter jornalístico para fins de divulgação. Entende-se literalmente release. Ainda que a legislação, à época, não fizesse menção ao termo assessoria de imprensa, a descrição das funções de exercício privativo dos jornalistas profissionais, conforme assinalado anteriormente, não deixa dúvidas de que as rotinas do assessor de imprensa competem exclusivamente aos profissionais diplomados em jornalismo. Proposta sugestão de pauta. Informe sucinto enviado aos veículos de comunicação a respeito de determinado assunto de interesse para o veículo e a sociedade. Release. Ferramenta que a assessoria usa para organizar as informações que está divulgando. Trata-se de um texto cuja essência é informação. Mailing list de jornalistas. Listagem atualizada com nome, editoria, fax, telefone e e-mail de jornalistas. Contato com a imprensa. Normalmente feito por telefone para aprofundar informações enviadas por e-mail ou confirmar presença em coletivas, marcar encontro com assessorado e etc. Pasta de imprensa ou press kit. Textos e fotos para subsidiar os jornalistas de redação com informações normalmente usadas em entrevistas coletivas, individuais ou feiras e eventos. Entrevista exclusiva. São oferecidas a um único veículo de comunicação. A iniciativa costuma valorizar a informação e conquistar espaços mais qualificados de mídia espontânea. Entrevista coletiva. Convocada quando o assessorado tem informações importantes para todos os veículos.
Só deve ser organizada quando o assunto for muito relevante para o setor representado ou de interesse público. Clipe impresso, clipe eletrônico e em tempo real, online. É um levantamento das matérias publicadas nos veículos de comunicação, organizados a partir da leitura, acompanhamento e seleção das notícias que interessam o assessorado. Súmulas. Relação dos assuntos divulgados indexada por veículo, título da matéria e página, quando impresso, programa e horário de TV ou rádio, e endereço eletrônico à internet. Sinopse. Resumo das notícias veiculadas nos jornais e revistas de maior circulação. Também se faz resumo de publicações específicas da área de interesse do assessorado. Análise. O assessor faz a sua leitura do material coletado, analisando o teor que foi publicado. Textos técnicos e científicos. Cabe ao jornalista somente a revisão e adequação da linguagem, quando for o caso, em conjunto com os profissionais técnicos da área responsável pela elaboração. Vídeos e filmes institucionais. O assessor deve definir o conteúdo das peças junto com o assessorado e organizar o briefing a ser passado para o produtor. Deve ainda acompanhar e aprovar o roteiro e a edição da peça. Discurso. Pesquisa, redação e revisão. Sites. O jornalista deve atuar na definição do conteúdo e atuar na edição das páginas, assim como na aprovação do design do site feito por profissionais especializados. Jornais e revistas. Esses produtos são de cunho jornalístico e voltados para o segmento no qual o assessor de imprensa atua e serão distribuídos para um público específico. Esses veículos informam as ações da entidade empresa e os conceitos e opiniões afeitos ao público leitor. Dicas para quem pretende contratar uma assessoria de comunicação. A informação de qualidade costuma ser uma ferramenta fundamental para que todo e qualquer veículo de comunicação. Neste sentido, o preparo das fontes, empresas e instituições para produzir informação qualificada passa obrigatoriamente pela contratação de um jornalista. Esse profissional que compreende e conhece as particularidades das redações, sabe captar o que é de interesse dos veículos e da sociedade, poderá atuar de forma eficiente para projetar a importância do trabalho de determinada fonte, empresa e instituição. O que é necessário saber? A assessoria de imprensa não é departamento de vendas. Sua função não é vender produtos, mas sedimentar marcas e ideias. Assessor não é lobista. Não há garantias de que o assessor consiga espaço na mídia. Ele não deve fazer pressão junto aos colegas de redação. Editorial é diferente de publicidade. O espaço editorial não tem preço. Editorial de moda, beleza, lançamentos. Por essa razão tem mais credibilidade do que a publicidade. No editorial, a opinião é do jornalista, o que isenta a empresa da suspeita de autopromoção e valorização. Cargo de confiança. A assessoria de imprensa lida com informações. Portanto, precisa saber tudo o que se passa na empresa e instituição. Contrate um jornalista de sua confiança. Contrato de trabalho. É usual o pagamento mensal para serviços de assessoria de imprensa. Pode-se também contratar por jobs. Em ambos os casos, a orientação é que seja feito um contrato de trabalho detalhando períodos e tarefas. É aconselhável a contratação dos serviços por um mínimo de 6 meses, para que se alcance resultados satisfatórios. Media Training. A empresa que conhece o funcionamento da mídia tem melhores condições de atendê-la com eficiência. Por isso, deve solicitar um treinamento específico sobre o assunto, Media Training. Repórter não é inimigo. Algumas fontes demonstram constrangimento e medo em atender a imprensa. Se a situação é ou não de crise, a melhor maneira de atender a imprensa é ser autêntico, transparente e objetivo. Oriente-se com seu assessor de imprensa antes de falar ao repórter. Disponibilidade para a imprensa. Não adianta contratar uma assessoria se a fonte não tem tempo para atender às solicitações da imprensa e de seu assessor. O processo de comunicação exige, antes de tudo, tempo e dedicação. Um erro comum. Jamais peça ao repórter que o entrevistou para ler o texto antes de ser publicado. Também não exija que o assessor faça isso. A partir do momento em que a entrevista foi concedida, a informação é do repórter e ele é quem decide o que será publicado. Preparando a fonte para entrevistas. Entrevistas à imprensa precisam ser preparadas quando a empresa ou instituição tem algum fato a comunicar. Para a entrevista ser bem conduzida e não fugir a seus objetivos, procure adotar os seguintes procedimentos. Prepare-se previamente.
Se possível, faça uma simulação conduzida pelo jornalista que o assessora. Evite surpresas. A assessoria deve providenciar materiais como tabelas, fotos e gráficos para apoiar a informação que pretende divulgar. Prepare-se com números e documentos, se necessário. A assessoria pode apoiar na organização desse material, além de verificar possíveis erros de português. Coloque-se à disposição do repórter para complementar alguma informação necessária após a entrevista. Atendendo a imprensa em situações de crise. Não fugir da imprensa. Antecipe-se à própria iniciativa da imprensa em descobrir o que aconteceu. Faça um completo levantamento da situação, preparando-se com dados, números e informações atualizadas. A assessoria de comunicação deve preparar um texto informativo descrevendo o fato ocorrido e enfatizando as providências da empresa. O texto deve ter no máximo 2 páginas. Atenção, concurseiro! O texto deve ter no máximo 2 páginas e ser entregue aos repórteres. Evite o uso de palavras alarmistas ou negativas. Não amplie o efeito negativo da ocorrência com as suas palavras. Como se preparar para entrevistas coletivas? Entrevistado deve ser pontual. A assessoria deve escolher bem o local onde será realizada a entrevista, além de antecipar de forma geral o assunto que vai ser tratado na coletiva. Evite coletivas no final do dia, a não ser que o tema tenha surgido no meio da tarde, ou seja, de urgência impossível de deixar para o dia seguinte. Por questão de tempo, os profissionais de rádio e TV podem pedir para gravar logo a entrevista. Atenda ao pedido, mesmo que o pessoal do jornal proteste. Considere que os repórteres de jornal têm mais tempo para trabalhar a notícia, além de que precisam sempre de mais detalhes. Você ouviu parte de alguns pontos importantes do Manual de Assessoria de Imprensa da FENAGE, 4ª edição. Leia o material completo pelo link na descrição. Acesse meu canal no TikTok, @profvalesca de jornalismo. E se você gostou, um like faz toda a diferença. Não esqueça que sou uma professora em andamento. Seu feedback é essencial para melhorar o conteúdo. Comente qual assunto você quer ver aqui no canal ou me conta pelas redes sociais. E até o próximo vídeo.